coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Posto Maitan está com a super promoção neste mês. Promoção Abasteça e Ganhe. Abasteça 30 litros e ganhe um check-up e um alinhamento na Renato Autoservice. Posto Maitan, a qualidade é o que nos move. Aceitamos todos os cartões de crédito. Fone 014 3372 1468. Rua Marechal Bittencourt, número 324. Centro de Santa Cruz, no Rio Pardo. Posto Maitan, a qualidade é o que nos move. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena, edição desta segunda-feira, 11 de setembro de 2017. Confira quais são os destaques desta edição. Abandono do Museu de Santa Cruz é assunto na sessão da Câmara nesta segunda-feira. Prefeitura de Santa Cruz e CDHU irão abrir inscrições para casas populares. São Paulo inicia a campanha para atualizar carteira de vacinação das crianças. Unesp abre inscrições para o vestibular 2018. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta segunda-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o Centro-Oeste Paulista nesta segunda-feira. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas. Mínima 20, máxima de 33 graus. Neste momento, a temperatura em Santa Cruz está na casa dos 30 graus. Amanhã também sol com algumas nuvens, não há previsão de chuvas. Mínima 18 e máxima de 33 graus. As informações são na agência Climatempo. Jornal Antena A. Notícias policiais. Polícia Rodoviária na região de Ourinhos. Nas últimas 24 horas tivemos a finalização da operação da Independência na meia-noite desta segunda-feira. Bem provável ainda nesta segunda-feira teremos um balanço de como foram os trajetos aqui da nossa região durante esse feriadão, com o balanço das ocorrências apresentadas. Um resumo das últimas 24 horas: tivemos 98 veículos fiscalizados, 34 condutores autuados, tivemos também 6 documentos apreendidos. Vamos às ocorrências. Na noite deste sábado, por volta das 18h10, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário prendeu 2 pessoas por contrabando e descaminho na SP 270, a rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 440 em Assis. Segundo informações, a equipe em fiscalização do combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais
abordou um veículo com placas de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. E durante a fiscalização, o motorista disse que estava fazendo um serviço de batedor de uma carreta frigorífica com placas de Toledo, no estado do Paraná, qual estava carregado com cigarros. Este veículo abordado com várias caixas de cigarros, não foi possível verificar a quantidade exata nem aproximada da quantia de maço de cigarro. O condutor apresentou nervosismo fora do normal, alegando ter pego o veículo perto da cidade de Maringá, já com a carga. Além desta, havia com o motorista notas fiscais de carga de carne e o baú da carreta estava lacrado. Diante dos fatos, policiais romperam o lacre. Os dois indivíduos foram presos e conduzidos à Polícia Federal de Marília. Vamos a mais ocorrências. Tivemos na manhã deste sábado, por volta das 11h15, um jovem de 20 anos, filho de um proprietário de uma loja de motos, acabou vindo a óbito após colidir com sua motocicleta contra um tremião canavieiro no trevo de um pesqueiro na estrada Fernando Augusto Pascoal, a estrada do Ferro Velho Cruzeiro, em Ourinhos. Segundo informações, o tremião seguia no sentido centro-bairro quando a motocicleta, que seguia no mesmo sentido, acabou atingindo o pneu lateral do caminhão que adentrava o trevo. Com o choque, o veículo acabou passando sobre a motocicleta, vindo a destruí-la. Já o jovem, devido aos ferimentos, veio a óbito no local. A polícia foi acionada, onde tomou as demais providências até a liberação do corpo. O jovem foi sepultado neste domingo. Também tivemos uma ocorrência no feriado. A Polícia Militar de Ourinhos prendeu um jovem de 21 anos pela rua Arlindo Bétio, na Vila Marcante, em Ourinhos. Segundo informações, a polícia deparou com um jovem saindo do interior de um terreno baldio e local utilizados pelos traficantes para guardar a droga para venda. Sendo abordado de imediato e após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, somente a quantia de R$50 em notas diversas. Realizada uma breve busca no terreno, foi localizado um pote plástico contendo 47 pedras de crack, onde foi dada voz de prisão para o jovem, indiciado encaminhado à CPJ, onde a autoridade civil ficou flagrante de tráfico, sendo o jovem recolhido à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Também tivemos um belo trabalho da Polícia Civil aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, na quarta-feira, o qual os policiais conseguiram deter duas pessoas praticando crime de tráfico de drogas aqui na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Um belo trabalho da Polícia Civil realizado lá no Parque das Nações. Essas são as ocorrências policiais na edição desta segunda-feira do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. Continuo com os assuntos policiais na edição desta segunda-feira, porque investigadores da Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo, com apoio da Polícia Militar, evitaram na madrugada de sexta-feira o furto de 39 cabeças de gado de um sítio próximo ao distrito de Caporanga. Segundo um dos investigadores, durante a madrugada a equipe recebeu ligações de algumas pessoas falando sobre um caminhão por aquela região com as características de um veículo utilizado em outros furtos de gado aqui e também em cidades vizinhas. Assim, deslocaram até o local com apoio da Polícia Militar e no caminho encontraram abandonado com os faróis acesos e havia um aparelho celular no banco. Na carroceria estavam 39 cabeças de gados que eles haviam furtado do sítio da propriedade de um pecuarista santacruzense. Segundo informações, pela terceira vez sua propriedade havia sido furtada. Segundo o criador de gados, na primeira vez apenas 5 cabeças foram recuperadas, na segunda nenhuma. Agora, graças ao bom trabalho dos policiais, tudo foi recuperado. O gado, segundo os policiais mesmo, está avaliado mais ou menos R$50 mil. Estou recebendo aqui na bancada hoje o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professor. Bom dia, Silas. Bom dia para os ouvintes da Antena. Professor, tivemos essa operação da polícia na última sexta-feira, mais um belo trabalho da Polícia Civil aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, em conjunto também com a Polícia Militar, né, professor? Então, parabéns à Polícia
município de Santa Cruz do Rio Pardo por essa ação rápida que conseguiu resgatar esse roubo, né, havido dessa carga, e é muito importante que isso venha sendo atendido, né, pela vigilância, né, policial, né, para que as pessoas não tenham tanto prejuízo, né, não tenham prejuízo. Afinal de contas, uma carga de bois, né, vacas, bois, etc., é fruto de um trabalho desses fazendeiros, desses pecuaristas, e de repente vêm os folgados, né, ladrões, simplesmente encostam um caminhão lá, põe o fruto do trabalho desses nossos fazendeiros, desses nossos pecuaristas, colocam no caminhão e vai embora. Infelizmente a polícia foi atenta e descobriu esse roubo e resgatou essa carga tão preciosa para os proprietários. É interessante, né, professor, que apesar das ocorrências terem aumentado de um tempo para cá, a gente percebe Santa Cruz do Rio Pardo, que era uma pacata cidade do interior, o próprio distrito de Caporanga, né, um bairro tranquilo, a gente já está vendo um número maior de ocorrências nesses locais, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo mesmo, mas a gente percebe, e é importante a gente destacar aqui, que a Polícia Civil, apesar de estar passando por momentos difíceis quando a gente fala em questão financeira, porque muitas das vezes o Estado acaba abandonando os policiais em questão de equipamentos, em questão muitas das vezes até de combustíveis para essas viaturas, mas a polícia vem desenvolvendo um belo trabalho aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, apesar do número reduzido de policiais, não só na Polícia Civil, mas também na Polícia Militar. É importante a gente destacar sempre que, apesar das dificuldades, o trabalho vem sendo feito e com maestria, né, professor? Sem dúvida nenhuma, Silas. A polícia vem desempenhando um trabalho magnífico aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, não obstante esse descaso, né, que a gente está vendo por parte do governo do Estado com relação à polícia, né? E não é apenas em Santa Cruz do Rio Pardo, no Estado de São Paulo, mas também no Brasil inteiro, né? O sucateamento da polícia e tudo mais acontecendo. Veja só, ultimamente tem acontecido muitos assaltos a bancos ou ataques violentos a banco, com explosões e tudo mais, e estão acontecendo em pequenas cidades, né? Cidades em que os ladrões sabem que a vigilância é enfraquecida, poucos guardas, a vida é pacata, então essas pessoas, esses ladrões que agiam nos grandes centros, estão procurando agora os pequenos centros, né? Semana passada, se não me engano, nós tivemos uma série de arrombamentos, né, em agências bancárias do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, no sul de Minas Gerais, da minha terra, lá no sul de Minas. Então, isso entristece bastante, dá uma insegurança muito grande, né, para as pessoas, né, que estão sendo aviltadas na sua segurança, no seu bem-estar, sobretudo nas cidades pequenas, como você mencionou, cidades pacatas, né, ou regiões pacatas, Santa Cruz do Rio Pardo, lá no distrito de Caporanga, né, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas boas estão lá no seu dia a dia, e bandidos externos à vida da nossa vida vêm de fora para conturbar a nossa segurança. 11 horas mais 20 minutos no Jornal da Antena A desta segunda-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos também, toda a região. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui no Jornal da Antena A ainda um assunto dos assaltantes que acabaram levando 70 mil reais do Banco de Ibirarema na sexta-feira, após vender o bancário e também anunciar um falso sequestro. Eu trago ainda esse assunto no Jornal da Antena A desta segunda-feira, 11h21. Jornal da Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A, São Paulo inicia campanha para atualizar carteira de vacinação das crianças. Também no Jornal da Antena A, abandono do Museu de Santa Cruz é assunto na sessão da Câmara nesta segunda-feira. Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A.
Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/Antena AFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Chegou o aplicativo da Antena A. No aplicativo da Antena A, você poderá conectar em nossas redes sociais, participar de promoções e muito mais. Baixe agora no Play Store do seu celular ou tablet o aplicativo da Antena AFM e leve a melhor programação onde estiver. Mais informações, antenaafm.com.br/aplicativo. Disponível para sistema Android. Antena A, 100% você. Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Se liga. Se você pensa que a camisinha é a única forma de prevenção contra a AIDS, pensa de novo. Conta aí. Teste de HIV, medicação pós-exposição, a PEP, teste de HIV no pré-natal e até mesmo tratamento para evitar a transmissão e a doença também são formas de prevenção. Dependendo da situação, você faz uma ou a outra. Faz assim, ó. Combine e recombine os métodos. Só não abra mão de se cuidar, valeu? AIDS, escolha sua forma de prevenção. Antena Play. Os programas da Antena AFM em horários alternativos, transmissões esportivas e uma programação musical especial. Acesse agora o site da Antena A e confira antenaafm.com.br/play. Antena Play. Música e informação no site da Antena A. Acesse, curta e compartilhe. Antena Play. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Estamos apresentando Jornal Antena A. De volta com o Jornal da Antena A desta segunda-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do WhatsApp ou para SMS, 14 99701 7665, 14 99701 7665, também através do nosso site, o antenaafm.com.br/jornal, e pelo nosso telefone, 3372 8017. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal da Antena A. São Paulo inicia a campanha para atualizar a carteira de vacinação das crianças. A Isabela Moraes tem mais informações. São Paulo inicia a campanha para atualizar carteira de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos de idade. A imunização estará disponível contra 18 doenças, entre elas tuberculose, rotavírus, paralisia infantil, febre amarela, sarampo e HPV. A campanha começa nesta segunda e segue até o dia 22 deste mês. Nestes dias, os profissionais dos postos de vacinação conferirão as cadernetas dos menores de 15 anos e aplicarão as doses em atraso, de acordo com cada faixa etária, caso seja necessário. Além da campanha de rotina, haverá o dia D, marcado para o dia 16.
Nesta data, das 8 da manhã às 5 da tarde, quase 315 mil profissionais estarão distribuídos em 5 mil postos fixos e móveis em todo o estado de São Paulo para a atualização das carteiras de vacinação. Em parceria com as prefeituras do estado, serão mobilizados aproximadamente 1.800 carros, 17 ônibus, 3 barcos, um trem e outros 13 tipos de veículos. Isabela Moraes, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Na noite desta segunda-feira acontece mais uma sessão ordinária da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Dentre os assuntos da 16ª sessão ordinária está o abandono do Museu Ernesto Bertoldi. Na edição do último dia 3, o Jornal Debate mostrou sinais de abandono do Museu Histórico de Santa Cruz. O espaço inaugurado no governo da ex-prefeita Maura Macierinha, que na época foi considerado um dos melhores do estado, atualmente caminha para o abandono. O museu conta somente com um acervo permanente e não recebe mais exposições itinerantes para dar um atrativo maior ao público. Apesar de aparentar boa conservação na área externa, a situação é precária quando se fala do ambiente interno. Inclusive, uma sala já foi interditada para as exposições pelas goteiras causadas pelas chuvas. Já em outra sala, adaptações na rede elétrica e também no telhado no local. Parte do acervo estão estragando devido às goteiras. Em forma de requerimento, Maura Macierinha e Murilo Sala questionam quais atividades pedagógicas estão sendo realizadas, porque as escolas não levam os alunos para conhecer o espaço, e sim em relação ao abandono. Existem estudos para a manutenção do local e se há previsão para que as obras comecem. A sessão desta segunda-feira acontece a partir das 19 horas e nesta terça-feira a Antena A traz um resumo completo dos trabalhos. Professor, a gente comentou sobre esse assunto na edição da última segunda-feira do Jornal da Antena A. A gente vê na pauta da sessão desta noite, será assunto também no Legislativo Santa Cruzense, professora. Então, Silas, eu disse a segunda-feira passada, comentando esse assunto, que esse assunto me feria bastante, né? Me entristecia muito, porque estive sempre à frente, nesses últimos anos, estive sempre à frente do resgate da memória de Santa Cruz do Rio Pardo. Me lembro que na década de 80, na administração de Onofre Rosa de Oliveira, fui secretário de Cultura, comecei um trabalho de prospecção histórica, buscando material, documentos, peças antigas, tudo que pudesse comprovar e demonstrar a memória de Santa Cruz do Rio Pardo. E esse trabalho nós continuamos fazendo durante a administração do prefeito Dr. Clóvis, quando na administração do Dr. Clóvis, se não me engano, foi no início da década de 90, nós fizemos a inauguração do Museu Histórico Pedagógico lá no prédio da Companhia de Maria, que era uma sala grande lá do prédio, onde nós guardávamos a documentação toda conquistada, e nós íamos catalogando todo aquele material. Muitas fotografias foram doadas, inclusive eu me lembro de um monte de fotografias do ex-deputado, do deputado Lúcio Casanova Neto, que nos cedeu essas fotografias, e esse material foi sumindo. Eu consegui, por exemplo, todo o acervo discográfico da Radiodifusora Santa Cruz. Nós tínhamos lá um armário com todos os discos da Radiodifusora Santa Cruz. Esses discos foram desaparecendo, foram transportados de um lado para o outro e foram quebrando e desaparecendo. Então, esse assunto é um assunto que me traz uma tristeza profunda, uma tristeza muito grande, porque batalhei por muitos anos no resgate da memória da cidade. E havia também naquela época uma tentativa muito grande, sobretudo por parte do Jornal Debate, que lutava pela recuperação do prédio da antiga estação ferroviária. O prédio da estação é um prédio simbólico, né, para nós, porque ele representa toda a dinâmica da vida econômica de Santa Cruz do Rio Pardo no começo do século XX.
Então, nós fomos conseguindo documentos, etc., e muitas peças, né? Mas, com o passar do tempo, houve um sucateamento de todo esse material. Eu me lembro, por exemplo, que teve um dado momento que tive um problema de saúde, fui internado, e quando eu retornei da minha licença de saúde, encontrei todo o acervo do museu, né? Numa saleta com um monte de coisas, uma em cima da outra, e aquilo me trouxe um aborrecimento muito grande. Inclusive, houve uma matéria do Jornal Debate nessa época sobre isso, né? Eu não me lembro exatamente quando foi, mas isso foi durante a administração do Dr. Clóvis. O prédio da estação, por exemplo, Silas, era um prédio que a população pedia um restauro de tudo aquilo, porque era um símbolo da nossa vida, do passado, né, do começo do século. E entrava prefeito, saía prefeito, ninguém tinha coragem de ir lá e reformar aquele prédio. Precisava de dinheiro. Eu me lembro que durante a administração de Onofre Rosa de Oliveira, tudo isso era impossível, porque nós vivíamos numa inflação de 80% ao mês. Não era ao ano, era 80% ao mês. E Onofre havia conquistado já várias melhorias, a compra do Colégio Companhia de Maria, depois a compra do Palácio da Cultura, o Cine São Pedro, né? E não sobrava dinheiro para o restauro. Nos governos seguintes, né, também não tivemos nenhuma atenção sobre aquele prédio. E, finalmente, na administração de Maura Macerinha, com a secretária de Cultura, Zildete Torres Camilo, houve focalizou-se realmente o resgate daquele prédio, de tudo aquilo que diz respeito à memória da cidade por ali. E não apenas o restauro do prédio, mas uma destinação museológica, né, para aquele prédio. Então foi contratada uma equipe de São Paulo, e eu tive o prazer de participar dessa equipe, né, como consultor, como pesquisador de história. E essa equipe, liderada pela museóloga santacruzense Dinaca Marinha Jobst, né, conhecida no mundo dos museus, no mundo das artes e dos museus. Então houve uma restauração de todo aquele prédio, um restauro daquele prédio, e também uma organização daquele museu através de peças e fotografias e painéis e tudo mais que estão lá. E o prédio foi entregue, então, ao público de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas de lá para cá, né, com as alterações políticas, houve total abandono daquele prédio. Eu costumava frequentar muito aquele prédio nos tempos da prefeita Maura Macerinha, que ainda havia atenção sobre o museu. Mas depois eu comecei a perceber, já a partir da primeira administração do doutor Otacílio, com a administração da cultura, né, de Santa Cruz, naquele momento, na primeira administração e também na segunda administração, comecei a perceber um abandono total. Então, eu acho que a matéria do debate, ela veio tardia e imperfeita, porque as coisas ali acontecem com maior profundidade. Nós temos sumiço de documentos. Eu detectei que muitos documentos desapareceram, porque eu fiz uma pesquisa para a edição do meu livro, em 1996, eu fiz uma pesquisa em cima de alguns documentos. Quando eu fui realizar os apontamentos para o banco de dados do museu, já não encontrava mais esses documentos, né? Então, durante todo esse tempo, esses documentos foram desviados, desapareceram do museu. Em 2012, eu fiz um ofício à então secretária, que já estava terminando seu mandato, fiz um ofício alertando sobre esse sumiço de documentos, né? Ninguém tomou a mínima providência, nem a antiga administração da cultura, nem a outra administração. E esse assunto de sucateamento das peças antigas, por exemplo, nós temos um acervo de reserva técnica do museu que está lá abandonado. Nós temos, por exemplo, alguns discos que sobraram, nós temos
um piano de 1884, nós temos uma série de outros objetos lá dentro e documentos, e muitos documentos que não estão catalogados ainda, porque não existe o processo de catalogação desses documentos. Existe, na verdade, um abandono técnico e espiritual e funcional muito grande a respeito desse museu. Então é necessário que realmente os vereadores verifiquem o que está acontecendo, chamem a atenção dos responsáveis, porque é uma pena que numa administração brilhante do prefeito Otacílio Parras Assis, isso venha a macular, né, a sua administração. Ligado ao museu, nós criamos em anos passados a chamada Calçada da Fama, que era uma coisa muito interessante, uma homenagem que se fazia a santacruzenses que destacavam Santa Cruz do Rio Pardo, nessa ou naquela atividade. Esse evento, né, foi simplesmente abandonado, né? Não existe Calçada da Fama. Inclusive, isso seria também um elemento político muito interessante, né? Que não se ligou para isso. Enfim, o que eu posso comentar é que não é apenas o prédio da estação está em perigo, né? Lá dentro, o acervo está em perigo, né? Não existe catalogação, não existe nada que resguarde todo aquele acervo, né? Aqueles painéis que foram feitos com dinheiro, e é necessário que realmente a administração se volte para aquilo, né? Para atividades pedagógicas, visitas, mudança inclusive de horário, né? Porque muitas pessoas em final de semana, muitas pessoas de fora vêm para Santa Cruz do Rio Pardo e gostariam de visitar, rever, né, fotografias antigas, etc., rever familiares através das fotos que estão lá no museu. Então deveria haver um horário de final de semana, né, de sábado, domingo, né, com fechamento, obviamente, na segunda-feira. Segunda-feira estaria fechado o museu, mas funcionaria no domingo para a visita das pessoas. E atividades constantes, atividades pedagógicas, levando escolas, né, levando alunos para manter acesa essa chama da memória, do reconhecimento, porque senão tudo vai apagar de novo. Precisará surgir mais uma pessoa para buscar o resgate desse museu nosso de Santa Cruz do Rio Pardo. Até, professor, no comentário do senhor, o senhor destacou a obra escrita pelo senhor Santa Cruz Memórias. Até peço licença para o senhor para ler um pequeno trecho do prefácio escrito pelo grande Amaury César, um povo que perde o amor às suas tradições, aos costumes, à história de seus antepassados, aos fatos e acontecimentos palpitantes vividos no passado, substrato da sua forma étnica e social, é um povo fadado a desaparecer, que isso não aconteça em Santa Cruz do Rio Pardo. É bem possível, né? Que se a gente abandonar o passado... Olha, nós tivemos várias tentativas de resgate da memória, lá pelos anos 40, 50, mais ou menos, dos anos 50. Houve a criação de um museu, a inauguração do museu, no Antigo Instituto de Educação, liderado por grandes professores na época e tal. Desapareceram. A população não tem mais confiança na prefeitura, né, com relação ao museu, porque quantas coisas somem, desaparecem. Por exemplo, no museu desapareceu uma garrucha que pertenceu a toniculista. Simplesmente desapareceu. Ninguém dá notícia disso aí, né? Mas o que? Venderam peças do museu como sucata, né, para sucata, durante algumas administrações. Quebraram os discos, né, que pertenceram à antiga Radiodifusora Santa Cruz. Isso é bobagem, isso não é bobagem, isso faz parte da memória da cidade, da lembrança, né, das conquistas, né. A inauguração da Radiodifusora, por exemplo, foi uma grande conquista para a cidade em 1948, né. As pessoas iam lá
conhecer o funcionamento de uma rádio, nunca tinham visto como é que funcionava uma rádio. Foi uma conquista. O Cine São Pedro, né, que posteriormente seria inaugurado como Palácio da Cultura, também foi uma grande conquista nessa época, né? Então nós temos que resgatar isso aí. Os países europeus e países norte-americanos, os Estados Unidos, eles têm por praxe colocar placas alusivas à história da cidade. Na entrada da cidade é que você está conhecendo a cidade tal, fundada no ano tal, assim, tal, né? Então, essa devoção ao passado é uma coisa que nós temos que preservar. E imaginamos aqui como atua, por exemplo, os japoneses, né? Os japoneses, eles, ao lado do grande progresso tecnológico que eles têm uma devoção absoluta ao passado, um respeito profundo. Outro povo também, o inglês, né? Ao lado do seu progresso, a Inglaterra é um grande país, né? Ao lado desse progresso vamos dizer assim, modernização da Inglaterra, nós temos um respeito às tradições, tanto é que nós temos uma rainha lá com toda a sua corte, né? Lembrando todo um passado de glória do reinado inglês. Então é assim, agora o Brasil é aquela coisa, né? Datas históricas, comemoramos 7 de setembro e às vezes nem sabemos por que estamos comemorando 7 de setembro, né? São datas importantes que nós temos que resgatar, mas isso só se faz através de um processo pedagógico, né? E nós temos que aproveitar o museu local como um elemento pedagógico importante para ensinar as crianças, ensinar os jovens e fazer os mais velhos se lembrarem das lutas do passado, das conquistas que nós tivemos, né? Para chegar ao ponto que Santa Cruz está chegando e ainda tem que chegar. 11h42. Além desse assunto do museu, é claro, tem os projetos a serem votados na noite desta segunda-feira, inclusive um projeto que chama atenção, são das audiências, das comissões permanentes na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje as reuniões são feitas às portas fechadas. A partir da aprovação do projeto nesta noite, caso seja aprovado, o projeto passaria a ser aberto à população, com ressalvas em algumas ocasiões, mas isso é muito importante também para que as pessoas saibam do que está acontecendo no Poder Legislativo santacruzense. 16ª sessão ordinária na noite desta segunda-feira. A gente traz um resumo amanhã no Jornal da Antena A. Na noite desta segunda-feira, também às 20 horas, acontece a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipauçu, e a gente traz também um resumo durante a semana aqui no Jornal da Antena, dos projetos apresentados, dos requerimentos aprovados, tudo isso no Jornal da Antena A durante esta semana. 11h43. Jornal da Antena A. Daqui a pouco, no Jornal da Antena Unesp, abre inscrições para o vestibular 2018. Atenção, Prefeitura de Santa Cruz e CDHU irão abrir inscrições para as casas populares. Jornal da Antena vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Hoje é dia da maldade, dia de vender cachorro-quente sem vina, escovar os dentes sem pasta, oferecer pipoca sem sal, dia de empurrar o carro sem roda, vender as canetas sem carga e tentar abrir uma porta sem maçaneta, irmão. É hoje o dia da maldade, hoje é o dia de vender celular sem rádio. Maldade mesmo é tentarem te vender um celular sem rádio. Não aceite. Ouvir rádio no celular é de graça. Exige o seu. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcele em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. Em Ourinhos, na Rua São Paulo, 120. E também na Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580. Próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Vem, a biometria vem, não pode faltar ninguém.
felicidade é minha, está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A BVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. BVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Após passarem a noite na sede da Polícia Federal em São Paulo, empresário Joesley Batista e executivo do Grupo JF, Ricardo Saldi, seguem nesta segunda-feira para Brasília. Termina hoje às 23 horas e 59 minutos o prazo para se inscrever no vestibular 2018 da FUVEST. Avião da FAB vai resgatar brasileiros na ilha de São Martinho, no Caribe, uma das mais afetadas pelo furacão Irma. Pode chegar a 90 o número de mortos no terremoto que atingiu o México na última sexta-feira. O tremor de 8,2 graus na escala Richter é considerado pelo presidente Henrique Peña Nieto o pior da história do país. Santos derrota o Corinthians por 2-0 neste domingo no estádio da Vila Belmiro e chega aos 41 pontos. Ainda pelo Brasileirão, o Botafogo vence o Flamengo por 2-0 e agora está com 34 pontos. Estas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. De volta com o Jornal da Antena A desta segunda-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Hoje é uma vaga para encarregado agrícola, uma para encarregado de colheita, uma vaga para mecânico de molas, operador de injetora ou extrusora, são 3 vagas. Tem uma para padeiro, técnico em nutrição, para costureira, vendedora, motorista, entregadora, operadora de caixa e também assistente administrativo. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h, das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas às alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. O Unesp abre inscrições para o vestibular 2018. Bernadette Druzian tem mais informações. Começam nesta segunda as inscrições para o vestibular 2018 da Universidade Estadual Paulista. O procedimento deve ser feito pela internet no site vunesp.com.br até às 11 da noite do dia 9 de outubro. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa de R$ 170 deve ser paga até 10 de outubro. A prova da primeira fase está marcada para 15 de novembro e será aplicada em 31 cidades paulistas, além de Uberlândia, em Minas Gerais, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e em Brasília. Considerada uma das melhores universidades do país, a Unesp vai oferecer 7.365 vagas em 173 cursos de todas as áreas. Bernadette Druzian, para a agência Rádio 2 de Notícias. Jornal da Antena A. Onze horas mais 50 minutos no Jornal da Antena A desta segunda-feira.
E Santa Cruz do Rio Pardo, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU, foram as datas para agendamento e inscrições para as famílias interessadas em participar do programa de moradias populares da Avenida Santos Dumont. O empreendimento é composto por 100 moradias de aproximadamente 56 metros quadrados, com 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, tendo como prazo máximo para o financiamento 30 anos. A primeira etapa inicia-se pelo agendamento, que está programado para iniciar nos dias 21 e 22, das 9h30 às 16h30, no Salão de Festas do Recinto José Rosso, Expo Pardo, sendo que os interessados deverão levar documentos pessoais, RG e CPF, comparecer. A pessoa beneficiada não será aceito representante para o cadastramento. Já no período de 25 a 27 de setembro, das 9h30 às 16h30, no Salão de Festas da Expo Pardo, serão efetuadas as inscrições, sendo que os interessados deverão comparecer com todos os documentos comprobatórios exigidos. Famílias já cadastradas pela CDHU e não beneficiadas deverão comparecer para um novo cadastramento, sendo que o não comparecimento será considerado como desistência. Referente ao processo de seleção, mesmo será realizado por meio de sorteio, sendo que 7% das moradias serão destinadas às famílias de pessoas com deficiência graves ou irreversíveis, 5% das moradias destinadas ao programa de atendimento ao idoso, 4% das moradias destinadas aos policiais civis, policiais militares e agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária. 20 moradias destinadas às famílias que vivem em assentamentos precários e situação de risco. Os pré-requisitos e documentos comprobatórios para as inscrições encontram-se descritos nos anexos, devidamente separados por público-alvo. Público geral, idosos e policiais civis e militares, agentes de segurança penitenciárias e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Lá no site da Antena você encontra também mais informações a respeito destas 100 casas da CDHU, uma parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Professor, quando a gente vê mais um sorteio por vir da CDHU, é muita alegria aqui para Santa Cruz do Rio Pardo. São mais 100 casas aos santacruzenses que muitas das vezes vivem de aluguel, pagam valores exorbitantes numa coisa que não é deles. Porque, Silas, a casa é um direito fundamental, a moradia, onde a pessoa vai se recolher com a família, né, ter a sua vida com a família. A coisa mais importante das necessidades humanas é exatamente a moradia, ter a sua casa. Então, quando há essa perspectiva de conseguir uma casa própria, há uma alegria muito grande nas famílias, né? E isso é uma perspectiva muito boa que nós estamos encontrando na atual administração, exatamente o crescimento dessa oferta de moradias para as pessoas. Isso é muito importante, porque o governo, a administração está preocupada em prover às famílias do seu direito básico, o direito de morar, o direito de se recolher no seio da sua família e ali viver. Então é uma notícia realmente muito boa, muito alvissareira, que a gente traz, ou que você anuncia, né, por nossa emissora. Exatamente esse fato dessa conquista, né? Demais. Quantas casas você falou? São 100 casas. 100 casas. 100 casas são 100 famílias beneficiadas. Isso por enquanto, né? 11h54 no Jornal da Antena A desta segunda-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Este é o Jornal da Antena A. Jornal Antena A. E uma última notícia no Jornal da Antena desta segunda-feira. Um funcionário de uma agência bancária de Ibirarema foi vítima na sexta-feira de um golpe aplicado por homens armados e acabou entregando cerca de R$70 mil a criminosos. O bancário foi rendido pela quadrilha que exigiu dinheiro para libertar sua família, que estaria refém do bando. Essa informação, porém, era falsa, segundo a polícia. O bancário morador em Chavantes foi rendido pela quadrilha na rodovia Raposo Tavares no momento em que se dirigia a Ibirarema para trabalhar.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi surpreendido por 2 carros. De um deles, um homem apontou uma arma e obrigou a parar no acostamento. O homem armado rendeu o bancário e disse que sua família havia sido sequestrada pelo bando. Na sequência, a quadrilha exigiu que ele fosse até a agência onde trabalha para sacar todo o dinheiro do cofre e que repassasse o montante a título de resgate. Sozinho, o homem entrou na cidade de Birarema, passou pela base da Polícia Militar e também pela delegacia da Polícia Civil, sem pedir ajuda, uma das exigências da quadrilha. Da agência bancária, ele retirou cerca de R$70 mil, voltou para a rodovia e entregou todo o dinheiro para o bando. Antes de fugir, o grupo amarrou o bancário no volante do carro. O motorista, que acabou vendo o carro parado no acostamento, acabou soltando o bancário. Levado para a delegacia, ele ligou para a mulher e descobriu que, na verdade, ela estava o tempo todo em casa e nem sabia da ação dos assaltantes. A polícia segue investigando o caso, mas ninguém foi preso. Casos de ataques a bancários e gerentes de bancos estão cada vez mais comuns aqui no Centro-Oeste paulista. Inclusive, no mês passado, homens renderam um gerente de um banco na cidade de 2 Córregos e também obrigaram a sacar dinheiro. 11h56 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Faça o último intervalo, na volta a gente traz as informações esportivas desta segunda-feira no Jornal da Antena A. Tem um resumo da rodada do Brasileirão deste final de semana. Antes, me despeço do companheiro de bancada nesta segunda-feira, professor José Magali Junqueira. Professor, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde, prezado ouvinte da Antena. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. A PVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. PVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas é Demais. Use o cartão é Demais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas é Demais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Opção Todos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Todos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Todos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Todos. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acesse Casa e parcele em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. Em Ourinhos, na Rua São Paulo, 120 e também na Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acesse Casa. Alô? Chico Bundinho! Vai,
A hora mais alegre do seu rádio é com o Rei das Pegadinhas. É mesmo, né? É verdade, ele faz a hora mais divertida do rádio brasileiro. Olhou pro lado, se tiver alguém rindo, é doido, tá ouvindo o Moção. A Hora do Moção, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Eu não sei se eu ligo. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. De volta com o Jornal da Antena A, trago ele, Nivaldo de Silva. Insuportável intolerância. 2 casos de racismo internacionais ganham manchetes no futebol. Um deles envolve Alemanha e República Tcheca, que se enfrentaram pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. A FIFA pode punir as duas seleções. O encontro entre as duas equipes foi no dia 1º de setembro. Vitória alemã por 2-1 fora de casa. Antes da partida, torcedores alemães entoaram cânticos nazistas durante o hino nacional tcheco e vaiaram 1 minuto de silêncio momentos antes da bola entrar em jogo. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, anunciou agora que vai abrir uma ação disciplinar contra a Federação Alemã. A Federação Tcheca também poderá ser punida porque era responsável pela segurança do estádio. As punições devem ser anunciadas até o final de setembro. A equipe alemã criticou a atitude dos torcedores. O zagueiro Hummels, que fez o gol da vitória alemã, chamou esses torcedores de hooligans. O treinador Joachim Löw disse que esses atos prejudicam a Alemanha e que a equipe comandada por ele tem o objetivo de representar um país tolerante. Outro caso de intolerância teve desdobramentos na Áustria. O zagueiro brasileiro Paulo Miranda, que jogou no São Paulo, eternizou no peito, literalmente, a luta contra o racismo. Ele tatuou uma frase em inglês que significa luta contra a discriminação racial. Há um mês, o zagueiro que atua na Áustria pela Liga Europa enfrentou um pesadelo. Na partida do clube dele, o Salzburg, contra o Viitorul da Romênia, muitos torcedores romenos fizeram gestos racistas e o chamaram de macaco. O Salzburg, que venceu a partida por 3-1, aderiu à campanha de Paulo Miranda e estampa vídeos nesse sentido com a participação do brasileiro em suas redes sociais. 2 exemplos a se lamentar, sem dúvida, mas as reações contra o racismo mostram um caminho, um horizonte. Que consigamos extirpar a intolerância. Não se pode aceitar. De São Paulo, Nivaldo de Silva. Jornal Antena A. Tá aí o comentário do Nivaldo de Silva no Jornal da Antena A no assunto de racismo no futebol. Não só no futebol, né? Mas a gente percebe ainda em pleno século XXI, estamos em 11 de setembro de 2017, a gente vê esses casos não só no futebol, mas no cotidiano, essa intolerância racial. Não só racial, mas também outras intolerâncias que ainda acontecem em pleno século XXI. Vamos comentar sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Palmeiras empatando no sábado em 1-1, jogando lá no Independência. Foi um jogo de muitas penalidades. Tivemos também no São Januário, o Vasco conseguiu vencer o Grêmio por 1-0. Tivemos no Morumbi, no sábado, o São Paulo, após estar vencendo por 2-0, tomou empate, terminou a partida contra a Ponte Preta em 2-2. Tivemos na Arena da Baixada o Atlético Paranaense empatando com o Coritiba em 1-1. O Santos venceu o Corinthians jogando na Vila Belmiro por 2-0 no Clássico Paulista desse final de semana. Na Ilha do Retiro, o Avaí venceu o Sport por 1-0 no Barradão. Vitória e Fluminense empataram em 2-2. Tivemos no Clássico Carioca ontem o Botafogo vencendo o Flamengo por 2-0. E o Cruzeiro venceu a Chapecoense jogando em Chapecó
por 2-1. Fechando a rodada, hoje tem Atlético Goianiense e Bahia no Estádio Olímpico em Goiânia às 20 horas. Brasileirão, primeiro colocado Corinthians com 50 pontos. Na segunda colocação o Grêmio com 43. Na terceira o Santos com 41. Palmeiras aparece na quarta com 37 pontos. Agora o São Paulo complicou ainda mais, né? O Vitória é o 17º com 26 pontos. 18º Chapecoense com 25. 19º São Paulo com 24 pontos, ou seja, vice-lanterna do Brasileirão. E o 20º lanterninha é o Atlético Goianiense com 18 pontos. Rodada do Brasileirão, trazendo os destaques aqui no Jornal da Antena. E o assunto para a gente terminar as informações esportivas, tivemos na sexta-feira a eleição de um novo administrativo da Esportiva Santa Cruzense. Um trabalho na promessa, né, de um trabalho muito trabalho e também transparência. Foram eleitos os novos diretores. O Domingos do Carmo foi eleito na noite de sexta, o novo presidente da Esportiva Santa Cruzense. Ele já foi secretário de esportes na primeira administração do Otacílio Parracis. É o responsável pelo belo trabalho do futsal feminino de Santa Cruz do Rio Pardo, que conquistou aí Copa TVT, Copa Record. Também tivemos algumas alterações no Conselho Deliberativo na sexta-feira. O Edivaldo Gomes, o Castelo, que já foi presidente da Esportiva, e também o contabilista o Marcel Pilate, são os novos conselheiros da Esportiva Santa Cruzense. A nova diretoria da Esportiva tem o presidente, o Domingos do Carmo, eleito na sexta-feira, o vice-presidente, o Cláudio Antonioli, no segundo vice-presidente, o Marcelo da Index, empresário lá em Santos. Também temos o diretor de futebol, Luciano Galeguinho, diretor financeiro, o Branco, o vice-financeiro será o Alexandre da Graal, o diretor de patrimônio da Esportiva Santa Cruzense, o Nelson de Deus, o Nelson Faca, diretores de esportes amador, o Marcos Biancon, diretor de marketing, o Alexandre Moreno, o Aleneto, o vice de marketing, o Dalair Ferdim, e o diretor administrativo, o Marcos William Zanetti, o Batata. Essa é a nova diretoria da Esportiva Santa Cruzense, que voltará em 2018 à segunda divisão do Campeonato Paulista. É claro, a gente trará todos os detalhes da Esportiva Santa Cruzense aqui na programação da Antena em 103,1. Essas são as informações esportivas desta segunda-feira. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena nesta terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A, lembrando todas as matérias que são destaque, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de segunda-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.